Bom, galerinha, vamos lá. Já são 9h31. Vocês podem me dar um feedback aqui se estão me ouvindo? Rapidinho, porque algumas vezes Sim. estão me ouvindo. Beleza, estão me ouvindo, então perfeitamente. Então vamos lá, bom dia, bom dia, bom dia a todos aí. Sejam todos bem-vindos a essa aula de quinta-feira. Bom dia, Alexandre, Enzo, Guilherme, Isabela, João Paulo, Lucas, Luiz Eduardo, Maria Clara, Maria Eduarda, Marina, Monique, Pietro e Vitória. Sejam todos bem-vindos. Galerinha, vamos iniciar a nossa aula aí, certo? Deixa eu ver aqui. Beleza, aqui, certo? Então, dando continuidade aí à parte de ângulos, onde tudo começou, né? Então, onde tudo começou foi aí quando nós começamos a falar de ângulo, beleza? E para dar uma refrescada na memória aí, o que é ângulo, né? Eu vou fazer aqui, certo? Uma representação no GeoGebra, no caso aí do que é um ângulo, né? Então, um ângulo ele é formado, no caso aí, né, pelo um vértice, onde é que eu meço, no caso aí, o valor do ângulo. Ele é formado, no caso aí, pelo um lado, certo? No caso, eu posso chamar de lado AB, certo? E pelo um outro lado, que eu posso chamar de lado BC. Então, essa região aqui de dentro eu chamo de região convexa, onde é que eu meço o ângulo, né? Então, se eu medir o valor desse ângulo bem aqui, certo? Esse ângulo, ele está aí, esse ângulo onde é que eu fiz, onde é que eu calculei o valor dessa medida, deixa eu só ajustar, certo? Isso daí é o que eu chamo de região convexa, né? Deixa eu até colorir mais aqui para ficar mais visível, né? Deixar mais escuro. Então, esse ângulo bem aí que eu acabei de medir, tá vendo? Que eu posso até alterar o valor desses ângulos, certo? Eu vou chamar, no caso aí, de região convexa. Então, um ângulo é basicamente isso, certo? Dois lados, todo ângulo tem dois lados, e uma região convexa, onde é que eu meço o ângulo. E o lado de fora, no caso, é a região não convexa. Belezinha? Beleza, aí a gente falou dos elementos de ângulo, falamos dos tipos de ângulo nulo, ângulo de meia volta, o ângulo raso, o ângulo de uma volta completa, falamos de ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, né? Falamos um pouco de ângulos adjacentes, ângulos consecutivos, né? E o mais importante até agora que eu falei foi a parte de ângulos complementares e de ângulos suplementares, né? Voltando aqui o slide. Então, a medida, né? A soma de suas medidas de dois ângulos suplementares, do ângulo suplementares, é 90 graus, ou do ângulo complementar, né? Complementar, 90 graus, beleza? E o suplementar, no caso aí, a soma da medida de dois ângulos para ser suplementar tem que ser igual a 180 graus, beleza? Que foi o exercício das aulas passadas, tranquilo? E vimos também a respeito de ângulos opostos pelo vértice nas aulas passadas, né? Que ângulos opostos pelo vértice, eles têm medidas iguais. Por exemplo, eu tenho duas retas que se interceptam, né? Elas se cruzam aqui nesse vértice V, e quando duas retas se cruzam, ela forma, no caso aí, quatro ângulos, ela forma quatro ângulos, é o ângulo A, B, X e Y. O ângulo A é igual ao ângulo B, o ângulo Y é igual ao ângulo X, justamente porque eles são opostos pelo vértice, beleza? E aí, na aula passada, eu fiz alguns exemplos, a gente fez aula de resoluções de exercício para dar uma fixada a mais aí na parte do conteúdo, e nessa aula de hoje vamos avançar mais um pouco e falar sobre retas paralelas e retas concorrentes. Alguém aí ousa me dizer o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes? O que vocês entendem, no caso aí, por retas paralelas e retas concorrentes? Rafael, você poderia me dizer? Pedro, você poderia me dizer? Alguém poderia me dizer o que é uma reta paralela e o que é uma reta concorrente? Vocês já ouviram falar disso daí? Alguém poderia me responder? Não, ninguém quer falar Retas iguais? retas iguais? Mais ou menos, por Só aí, que Rafael. inverte. É tipo um espelho. Tipo um espelho, né?
usando aí a reflexão, poderíamos encarar dessa forma, né? Que são retas aí iguais, retas que estão como se fosse num espelho. Podemos pensar dessa forma, sim. Beleza? Então, olha só, duas retas paralelas são retas que estão uma ao lado da outra, né? E elas não se tocam nunca. Então, elas não se tocam nunca. Quando essas retas não se tocam, eu chamo ela de retas paralelas. Né? Igual o Rafael falou mesmo, se a gente colocar um espelho aqui, ó, né? Se a gente colocar um espelho aqui, fica um espelhando a outra e sempre vai estar uma ao lado da outra, né? Então, são duas retas que estão uma ao lado da outra, como mostra essa figura bem aqui, essa imagem bem aqui. E para a gente imaginar melhor, né, eu vou dar uns Ctrl Z aqui, apagar tudo isso que eu acabei de fazer, deixa eu apagar aqui, certo? Deixa eu apagar, apaguei tudo. Eu venho nessa parte aqui de retas, né, e seleciono a reta. Então, eu venho aqui, clico em algum ponto e eu tenho aí, no caso, essa reta, beleza? Que eu vou até colocar um nome para ela. Cadê renomear? Eu não consigo renomear. Opa, pera, deixa eu dar um Ctrl Z novamente. Ctrl Y novamente. Deixa eu ver se eu consigo renomear. Consigo. Vou chamar aqui, por exemplo, de reta R. Beleza? Então, a reta R aparece bem aqui. Vou desenhar uma reta paralela a ela. Então, vai ser uma reta que vai estar ao lado dessa reta. Beleza? Então, se eu renomear, vou chamar essa reta aqui de reta S. Então, eu posso dizer que essas duas retas aqui, ó, elas estão paralelas. Por que elas são paralelas? Porque está uma ao lado da outra. E para ficar mais claro, né, quando tem uns exercícios, para não ficar escrevendo duas retas paralelas A e B, a gente indica que duas retas são paralelas por essa simbologia que está bem aqui. Então, essa simbologia A, duas barras B, significa A é paralela à reta B. A reta A é paralela à reta B. E é assim que a gente interpreta essas informações de retas paralelas, beleza? E aí eu trouxe um exemplo aí para a gente conseguir compreender o que seriam, no caso, retas paralelas. Peguei aí uma foto no Google, né, da esplanada dos ministérios, e eu posso dizer que as pistas do eixo monumental, elas são pistas paralelas. Por que elas são pistas paralelas? Porque está uma do lado da outra. Veja bem, essa primeira pista aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa pista bem aqui, ó, que está aqui do lado esquerdo da minha imagem. Essa pista, ela é paralela a essa outra pista aqui, ó. Então, o paralelismo, ele é encontrado muito na arquitetura urbana. Então, eu posso dizer que essa pista aqui que sobe, beleza? Ela é paralela à pista que desce. Igualzinho àquela rua que temos ao lado aí do Colégio Triângulo, onde vocês estudam. Aquela pista lá, né, é uma pista que sobe, uma pista que desce. Então, eu posso dizer que aquelas duas pistas são pistas paralelas, beleza? Tranquilo? Só para dar uma fixada melhor no que significa retas paralelas, pistas paralelas, tudo tem o mesmo significado, beleza? E aí nós falamos também aí, no caso aí, de ângulos opostos pelo vértice, mas só que nessa figura que está representada aí, eu estou falando agora de retas concorrentes. Então, veja bem, retas concorrentes são retas que se cruzam, beleza? Então, toda reta que se cruza, nela se toca em um ponto específico, né? Então, no caso, eu tenho essa reta aqui que vai e a reta, no caso aí, que volta. E elas se cruzam em um ponto específico. Igual eu vou fazer aqui, ó. Por exemplo, agora eu vou apagar essa reta aqui, beleza? Eu vou apagar essa reta, deletei ela, deixa eu deletar esses pontinhos, certo? E vou mexer um pouco aqui nessa outra reta aqui, ó. Vou mexer um pouco nela, por exemplo, vou deixar ela assim. E eu também quero fazer outra coisa aqui, eu quero mexer nesse plano aqui, eu quero tirar, beleza, assim tá perfeito. Beleza? Então, eu tenho essa reta aqui, beleza? Essa reta aqui. E agora eu vou fazer uma outra reta aqui, ó. Olha só. Fiz essa outra reta.
E essa reta, ela se toca em um ponto específico, que eu vou chamar de vértice aqui, que eu vou chamar de, né, vou renomear e chamar de V maiúsculo, certo? Vou chamar de V maiúsculo. Eu posso dizer que essas duas retas são retas concorrentes. É um nome, né, uma definição que a gente faz, e duas retas concorrentes, elas, no caso aí, se cruzam em um ponto V. E toda vez, né, que duas retas, no caso aí, duas retas, elas se cruzam, elas formam quatro ângulos, né? Esse daqui é o primeiro ângulo, que eu vou colocar ele aqui, e sempre ele sai invertido. E aí eu vou dar uma arrumada nesse ângulo aqui. Espera aí, bora, rapaz. Ele não quer ser invertido. Espera aí que eu vou tentar arrumar esse ângulo aqui. Foi? Foi, agora foi. Beleza? Vou só tirar esse nome daqui. Então, eu formei esse primeiro ângulo. Eu formo também outro ângulo aqui, né? Eu tenho esse outro ângulo aqui, certo? Esse outro ângulo ficou bem em cima. Aí, beleza? Já já eu arrumo. Eu tenho esse outro ângulo que está localizado aqui, certo? E esse outro ângulo que está localizado aqui. Agora eu vou arrumar essa bagunça aqui que eu fiz, né? Mas primeiro eu vou apagar esse pontinho que eu acabei de criar. Então, vamos lá. Nós temos um ângulo aqui, ó, certo? Agora ficou mais organizado, beleza? Então, veja bem, né? Quando essas duas retas, elas se cruzam, ela forma, no caso, quatro ângulos. E desses quatro ângulos, sempre uma dupla, um par, vão ser ângulos opostos pelo vértice. Por exemplo, 127,43. Ele tem um ângulo oposto pelo vértice, que é o 127,43, que é esse daqui de baixo. Beleza? Agora, olha só, 52,57 graus é igual a 52,57 graus. Então, quando duas retas se cruzam, nós damos o nome de retas concorrentes. E essas retas concorrentes se cruzam, formando aí, no caso, quatro ângulos. Agora, galerinha, se eu somo todos esses ângulos, eu vou encontrar 360 graus. Por quê? Porque, veja bem, é uma circunferência, tá vendo? E uma circunferência tem 360 graus, belezinha? E aí formamos ângulos opostos pelo vértice. Agora deixa eu voltar aqui para o meu slide. E aqui nessa parte aqui, ele traz uma definição mais formal, né? Ele diz, quando duas retas se cruzam, formando entre si quatro ângulos, essas retas são chamadas de retas concorrentes. Foi o que eu acabei de dizer. Ok? Beleza, beleza, tudo ok? Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Tá certinho, beleza? Perfeito. Agora deixa eu avançar mais um pouco aqui, ó. E aí, temos também, né, isso aqui foi o que eu acabei de falar, né, esse slide aqui, que elas se cruzam, no caso aí, formando, né, no caso aí, quatro ângulos, no caso o ângulo A, B, C e D, né, e aí ele diz o seguinte, né, que tem algumas retas que elas se cruzam formando um ângulo em particular, que nem, por exemplo, aqui, ó, nessas retas concorrentes. Elas se cruzaram formando, no caso, esse ângulo, bem aí. Elas se cruzam formando esse ângulo. Deixa eu só centralizar isso daqui. Beleza? Pronto, centralizei. Então, essas retas, elas se cruzaram formando determinado ângulo, certo? São esses ângulos. Agora, tem uma reta que ela é mais específica, Elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Elas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui eu vou tentar não, eu vou apagar que fica mais fácil de fazer, beleza? Agora eu quero que vocês observem um outro tipo de reta. Por exemplo, essa reta bem aqui que eu vou fazer, eu vou colocar um ponto aqui e um outro ponto aqui, beleza? Agora eu vou pegar uma outra reta e vou fazer aqui um cruzamento, como se fosse uma cruz. Beleza? Agora, se a gente for medir, né,
no caso, são retas concorrentes, certo? São retas concorrentes, porque elas se cruzam, né, em um ponto específico, no caso, nesse ponto bem aqui. Mas essa reta ela é um caso bastante particular, porque essas retas elas se cruzam formando um ângulo aí, ó, de 90 graus. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Apareceu um ângulo de 90 graus, certo? Então, toda vez que uma reta se cruza formando um ângulo de 90 graus, eu vou chamar essas retas de retas perpendiculares. Então, olha só, 90 graus é um ângulo complementar, e esse ângulo de 90 graus ele é muito importante. Então, quando duas retas se cruzam, se interceptam, né, formando um ângulo de 90 graus, eu chamo essas retas aí de retas perpendiculares, beleza? E aí todos os ângulos dessas retas são iguais, né? Todos os ângulos têm 90 graus, beleza? Igual vocês estão vendo nessa figura que eu estou reproduzindo aqui agora. Então, todos os ângulos aí têm 90 graus. Esse tem 90, esse também tem 90 e esse também tem 90. Somando tudo, eu vou encontrar aí um círculo, né? Mas como o ângulo de 90 graus, ele tem uma representação própria, né? Ele tem uma representação própria, eu vou deixar dessa forma que está com esse quadradinho. Então, 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360 graus. Então, isso daqui deu uma volta completa, belezinha? Voltando para o slide, e aqui ele traz a definição, né, dessas retas perpendiculares que formam ângulos de 90 graus. E a definição, né, a definição formal, ele diz: quando duas retas concorrentes formam entre si quatro ângulos retos, né? Então, aqui formou quatro ângulos retos e um ângulo reto tem 90 graus. Dizemos que as retas são perpendiculares e o símbolo para representar essa reta perpendiculares é esse símbolo que está bem aqui. Então, toda vez que vocês observarem esse símbolo, vocês irão saber, né, que essas retas são perpendiculares, beleza? E esse símbolo serve para representar o perpendicularismo, beleza? Que é quando as retas formam 90 graus. E nessa imagem aqui temos a mesma representação que eu fiz lá no GeoGebra, né? Então, ele representou por quadradinhos com um ponto no meio. Isso significa que todos os ângulos formados por essas retas têm, no caso, 90 graus. Tranquilo? Avançando mais um pouco, começamos a falar, no caso aqui, deixa eu apagar essa parte aqui, que eu vou precisar utilizar isso daqui tudo de novo, beleza? Então, deixa eu apagar essas partes bem aqui. E agora, galerinha, começamos a falar de retas transversais. Então, veja bem, o que essa imagem aqui está me dizendo? Eu vou pegar duas retas paralelas, certo? Duas retas paralelas, por exemplo, a reta R e a reta S, certo? E essa reta, ela vai ser cortada por uma reta transversal T, beleza? Por uma reta transversal T. E é isso que eu vou fazer aqui agora no GeoGebra. Veja bem, eu vou pegar uma reta, por exemplo, peguei essa reta aqui, beleza? Peguei essa reta, ela tá bonitinho aí, certo? Vou pegar uma outra reta paralela, no caso, vou fazer bem aqui, ó. Então, vai ser nesse pontinho aqui, certo? E nesse outro bem aqui. Então, eu peguei duas retas aí que são paralelas, beleza? E eu vou até dar um nome para essas retas para ficar bem parecido com o exemplo aqui do slide, reta R e reta S. Então, são essas duas retas que eu acabei de desenhar. E eu vou vir bem aqui e vou renomear. Olha só, renomear. É a reta R, certo? Tem que ser minúsculo. Reta R, e o nomezinho dela aparece aqui no cantinho. E essa outra reta aqui, que eu vou renomear de reta S, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Vou agora pegar e traçar uma reta transversal. Então, agora eu vou colocar uma reta transversal. O que é uma reta transversal?
É uma reta que atravessa essas duas retas RS que são paralelas. Então, agora eu vou pegar uma reta transversal, certo? E vou colocar ela assim, beleza? Então, essa reta aqui, eu vou dar um nome para ela. Ela vai ser chamada de reta T, certo? De retas transversais, beleza? Tá, mas o que que nós estamos atrás aqui desse conhecimento? Nós estamos atrás aqui de entender em relação a esses ângulos. Então, veja bem, a primeira informação que eu quero trazer. Quanto temos, no caso, duas retas paralelas, no caso, a reta R e a reta S, cortadas, no caso, por uma reta transversal T, eu vou dizer que formamos 8 ângulos. Então, quando a gente forma esses 8 ângulos, e já já eu vou colocar o valor desses ângulos, certo? Nós vamos trabalhar com vários tipos de propriedade que vamos ver logo a seguir. Mas olha só, duas retas transversais, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ela forma uma região interna. Então, veja bem, ó, essa partezinha bem aqui, ó, é a minha região interna, que está dentro das duas retas paralelas, tá vendo? Eu tenho a reta R e a reta S. Então, toda essa região daqui é a minha região interna. Essa região de cima é uma região externa, e essa de baixo aqui também é uma outra região externa. Vou voltar para o slide que fica mais fácil da gente ver. Olha só aqui no cantinho direito da tela. Nós temos aqui do lado de dentro da reta R e da reta S, a região interna das retas R e S. E essa parte aqui de cima e essa outra parte aqui de baixo é o que chamamos de região externa. E isso daqui, por mais simples que pareça, né, e com certeza vocês já entenderam, né, eu sei o que é uma região interna, eu sei o que é uma região externa, essa parte é muito importante vocês saber no automático, né, saber a pronta resposta, identificar uma região interna e uma região externa, porque todas as propriedades que virão, né, vai precisar saber identificar quais são os ângulos internos e quais são os ângulos externos. Então, região interna, região externa de cima, região externa de baixo, que está do lado de fora. Voltando. E aí eu peguei e falei que forma 4 ângulos. Então, olha só, o primeiro ângulo que eu formo é esse ângulo bem aqui, mas antes eu vou colocar aqui, ó, esse ponto bem aqui, ó, igual aquele que está lá sinalizado, né? Esse ponto aqui eu vou renomear e chamar de ponto P, certo? É o vértice, né, onde essas retas se cruzam. Esse daqui eu vou renomear também, certo? Eu vou renomear e vou chamar ele de ponto Q, beleza? Um ponto Q qualquer. Agora ficou parecido, ó, ponto P, ponto Q. Agora eu vou fazer esses ângulos que vocês estão vendo, que é o ângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer o primeiro ângulo, veja bem, eu vou pegar aqui, aqui e aqui, formei o primeiro ângulo, né? E esse ângulo, ele mede aí 70,3. Então, veja bem, esse ângulo bem aqui, ele tem um ângulo que é oposto pelo vértice. Então, nessa região bem aqui, ó, se eu tenho duas retas que se cruzam, né? E aqui a gente vê que tem um cruzamento, então esse ângulo aqui, né? Também tem que ser quanto? 70,3. Então, eu vou medir ele, ó. Esse outro ângulo aqui também vai medir, no caso aí, 70,3 também. E aí eu vou dar até uma escurecida nele para ficar aí melhor da gente ver, veja bem, ó. E esse outro ângulo aqui também que mede 70,3. Deu uma escurecida nele. Agora temos um outro ângulo bem aqui, que é esse daqui, ó. Certo? Esse outro ângulo. E aí eu vou até mudar a coloração para não ficar tudo verde, eu vou vir bem aqui e colocar um rosa. E aí vou escurecer esse ângulo. Ele também vai ter um ângulo oposto pelo vértice, né? Que vai ser um ângulo que tem a mesma medida que ele. Então, um ângulo que está oposto pelo vértice, ele vai estar ocupando essa região, certo? Então, é essa região bem aqui que eu estou atrás. Também mede 109,7. Mas eu vou mudar a coloração para deixar aí, no caso, igual.
certo? Deixa eu mudar a coloração aqui para deixar tudo igual, beleza? Tranquilo? Então, formamos esses ângulos bem aí. Agora, na hora que eu, por exemplo, aqui, ó, eu posso mexer com essa reta, olha só se eu começar a movimentar essa reta, o que que vai acontecer? Na parte de baixo, eu vou ter, no caso, ângulos, no caso, congruente, ângulo semelhante. Então, olha só, eu vou subir essa reta. Se eu fosse fazer os novos ângulos aí, eu teria também ângulos que seriam os mesmos valores. Por exemplo, se eu pego aqui, ó, e faço esse ângulo aqui, eu vou ter também a mesma medida de 109,7. Então, esse ângulo aqui também vai medir 109,7. O ângulo oposto pelo vértice a esse ângulo, no caso aqui, também vai ter a mesma medida de 109,7. Tá vendo? 109,7. Por quê? Porque na hora que eu desço, olha só, vai bater bem em cima, vai casar bem em cima. Então, consequentemente, esse ângulo daqui também, ele vai medir quanto? 70,3. Veja bem, 70,3. Vou até mudar a coloração para ficar mais claro, para ficar mais fácil de visualizar. Beleza? E, consequentemente, eu tenho um ângulo oposto pelo vértice a esse ângulo 70,3, que é o ângulo, no caso aqui, ó, que eu vou formar nessa região. Beleza? Que também é 70,3. E aí eu vou colocar a coloração dele de verde para ficar mais ou menos nesse padrão, tudo verde. Então, nós formamos, no caso aí, né, 8 ângulos. Eu tenho 4 ângulos nessa parte de cima e 4 ângulos nessa parte aqui de baixo. Temos os ângulos que ficam dentro da região interna, no caso, são esses ângulos que estão aqui, esse e esse outro. E temos os ângulos que, no caso aí, estão na região externa, que são esses dois de cima e esses dois de baixo. Tranquilo? Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Todo mundo junto comigo? Todo mundo conseguindo compreender? Vamos voltar. Professor, falta 5 minutos para o sol acabar. Valeu, obrigado. Já já eu termino aqui, Vinícius. Valeu. Então, indo aqui para a parte do slide novamente, né? Essa explicação dessa parte dos slides é justamente aí, né, a parte, né, que eu acabei de reproduzir lá no GeoGebra, que é o software que eu uso para fazer aquelas figuras. Avançando aqui. Agora nós começamos a falar de ângulos correspondentes, beleza? Mas o que são esses ângulos correspondentes? Eles são pares de ângulos, certo? Eles são pares de ângulos que estão situados em um mesmo lado da reta transversal. E um vai estar na região, no caso, interna, e o outro vai estar, no caso, na região externa. Então, veja bem, voltando aqui para essa minha figura, né? O que são ângulos correspondentes? Ele fala que são ângulos, certo? Que não são adjacentes, ou seja, não estão um do lado do outro, e ele fala que um dos ângulos está na região aqui, ó, externa, e o outro na região interna. Então, ele fala isso bem daí. Então, por exemplo, nessa figura bem aqui, ó, o que são meus ângulos correspondentes? Então, veja bem, eu vou vir bem aqui, ó. Eles não podem estar um do lado do outro, então vai ser um que vai estar, no caso aí, ó, na parte, né, de cima, né, que vai ser um externo, e outro vai ser um interno. Então, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, de cima, que está na parte, no caso, externa, e do mesmo lado, né, e do lado direito da minha reta transversal T. Então, lado direito da minha reta T e lado esquerdo da minha reta T. Beleza? Vamos imaginar assim. Aí, um ângulo tem que estar na região externa. Então, eu escolhi esse daqui, ó.
Eu escolhi esse ângulo aqui. Esse está na região externa e o outro tem que estar do mesmo lado, mas só que na região interna. Então, eles têm que estar todos do lado direito, um, no caso aqui, na região externa e o outro na região interna. E ângulos correspondentes, eles têm, no caso, o mesmo valor. Por exemplo, 70,3 e 70,3 têm o mesmo valor. Esses ângulos são ângulos correspondentes. O mesmo fato eu posso, no caso, fazer para esse outro lado aqui, ó. Olha só, 109,7, ele é correspondente a 109,7. Eu também posso escolher aqui, ó, ângulos aqui, né, correspondente 70,3 é correspondente a esse outro 70,3. Veja bem, estão do mesmo lado esquerdo, um na região interna e outro na região externa. Aqui também, ó, o 109,7, o seu ângulo correspondente é o 109,7 que está na região externa. E aí, nessa figura aqui do slide, ele coloca individualmente. O que ele diz? Né? Que no caso aqui, ó, o ângulo 1 e o ângulo 5 estão todos do mesmo lado em relação à reta transversal T, certo? Um está na região externa e o outro na região interna. Então, 1 e 5 são ângulos correspondentes. O mesmo fato acontece para esse outro aqui, ó. Ambos, o 2 e o 6, estão do mesmo lado da reta transversal T. O 2 e o 6 estão do lado esquerdo, estão do mesmo lado. O 2 está na região externa e o 6 está na região interna. Então, esses dois ângulos são ângulos correspondentes. Olha só, outros ângulos correspondentes aí. Eu tenho o ângulo 3 e o ângulo 7. O ângulo 3 e o ângulo 7. Ambos estão do mesmo lado, ou seja, lado esquerdo. E um está na região interna e outro na região externa. Então, eu posso dizer que 3 e 7 são ângulos correspondentes, beleza? O mesmo fato acontece aqui na reta R e S, certo? Então, veja bem, o ângulo 4 e 8 estão ambos do lado direito, um na região interna e outro na região externa, beleza? Então, são ângulos correspondentes. Tranquilo? Falta 1 minuto para encerrar a aula, eu vou parando por aqui, certo? Amanhã a gente continua, certo? Galerinha, queria não, amanhã eu mostro, amanhã a gente tem uma outra aula ao vivo, né? Uma dica para estudar esse conteúdo, né? Uma dica para estudar esse conteúdo, eu considero essa dica muito importante. Veja bem, esse conteúdo, galerinha, ele é muita definição. Vocês estão vendo que tudo que eu estou falando é meio que textual. Então, uma maneira aí, no caso, de estudar esse conteúdo é fazer resumos. Então, você vai lá, o que são ângulos correspondentes? Vai lá e escreve um resuminho com suas palavras no caderno de vocês. O que são ângulos opostos pelo vértice? Vai lá e escreva o que são ângulos opostos pelo vértice. Porque a nossa prova, a nossa NT1 do terceiro bimestre, ela vai vir com muita questões teóricas. Ela vai vir com muita questão teórica, beleza? Vai ser ali mais ou menos uma grande quantidade de questão teórica. Então, eu peço que vocês saibam, né, o que é um ângulo complementar, o que é um ângulo suplementar, o que é uma reta paralela, o que é uma reta concorrente, o que é uma reta perpendicular, o que é um ângulo reto, certo? E por aí vai. O que é ângulos correspondentes, e aí vai o desenvolver do conteúdo. Beleza? Então, não esqueçam de estudar